2, 1. Olá, meu nome é Carlos Ebras, casado, 2 filhas e 3 enteados. Tenho 60 anos e sou do Rio de Janeiro. Isso quer dizer que aqui em casa o jantar íntimo tem no mínimo 15 pessoas. Sou analista de sistema e a culinária sempre foi uma paixão na minha vida. Sempre dediquei a minha vida à culinária, mesmo porque com TDAH, o meu foco principal, o meu alto foco é a cozinha. Desde pequeno sempre estive na cozinha. Eu aprendi a ler na cozinha, ajudando minha mãe e as minhas tias a preparar todo tipo de receita. A culinária se tornou, dessa forma, uma forma de expressar o meu carinho, o meu amor pelas pessoas que estão ao meu redor e a forma de unir a família. Por falar em família, minha família não sai para caminhar, fazer exercício, fazer corrida, passeios ecológicos, só nos reunimos para cozinhar. Ao longo dos anos, aprendi diversas técnicas e receitas, sempre buscando aprimorar minhas habilidades. A culinária é mais do que um hobby para mim. É uma forma de arte, é uma maneira de conectar culturas e pessoas. Adoro experimentar novos ingredientes, fazer misturar A com B, doce com salgado, e criar com isso pratos que são inovadores, surpreendem e tentam encantar as pessoas. Minha especialidade é a cozinha italiana, mas aprendi ao longo do tempo a portuguesa e a africana. E uni todo o meu conhecimento a partir disso, para aprender a preparar com muito carinho e dedicação todas as refeições. Sou uma pessoa criativa, determinada e sempre busco novos desafios, qualquer que seja o desafio. Acredito que a cozinha é um lugar de aprendizado constante. Estou sempre lendo, estou sempre disposto a aprender e sempre compartilhando o conhecimento. Tanto que ensinei a minhas filhas a cozinharem. Tenho um espírito muito competitivo, mas também valorizo o trabalho de equipe. Não pisa no meu calo, porque senão vai ser uma caos total. Participar desse reality de culinária seria uma oportunidade incrível. Eu vou mostrar minhas habilidades e aprender com os melhores chefes. Estou ansioso para enfrentar os desafios e mostrar ao mundo o meu amor pela culinária. Aqui em casa, eu cuido da cozinha e a minha esposa do restante da casa. Quando nós brigamos, eu durmo na cozinha. Em compensação, ela não come. Obrigado pela oportunidade e espero que vocês gostem deste meu vídeo. Olá! Hoje nós vamos fazer um fettuccine Alfredo. É uma massa simples, mas que requer muita técnica. O que eu vou fazer vai ser a massa e a preparação desta massa ao molho Alfredo. A primeira coisa que a gente vai fazer ser fazer uma massa fresca. Você pode fazer ele com massa seca, mas a receita original requer uma massa fresca. O que a gente vai precisar? Ovos. Aqui eu tenho um ovo inteiro e 3 gemas. Aqui eu tenho farinha de trigo e eu tenho semolina. A proporção de ovo para farinha de trigo e semolina é 1/3 de ovo, 1/3 de semolina e 1/3 de farinha de trigo. E eu tenho um pouquinho de água aqui, caso a minha temperatura esteja muito seca, eu posso hidratar um pouco mais essa massa. A primeira coisa que a gente vai fazer é misturar as duas farinhas. Eu coloco a semolina e coloco a farinha de trigo. O ideal é peneirar essa farinha. Por quê? Porque assim eu incorporo o ar à minha massa. Então, eu vou peneirando a minha farinha aqui. Sempre sobra um pouquinho de farinha. Agora, eu pego as gemas e o ovo inteiro e bato. Isso é para incorporar um pouco de ar nessa clara. Muitas pessoas fazem a técnica do vulcão, que é colocar aqui na bancada a farinha, abrir um buraco e colocar a gema dentro. Eu gosto de fazer aqui dentro do bowl. Para quê? Porque assim eu faço menos sujeira. E eu só vou para a bancada quando o ovo estiver completamente incorporado à massa. Coloquei aqui o ovo misturado com a farinha. Misturo. Quando estiver quase totalmente incorporado, eu jogo na bancada. Eu faço uma bagunça ferrada, não se preocupe. A massa fresca, ela é muito mais saborosa do que a massa seca.
Mas nada te impede de fazer essa receita com a massa seca. Você só tem que ficar atento aos tempos, que na hora do cozimento eu vou mostrar para vocês. Peguei aqui, agora vamos meter a mão na massa, que é justamente incorporar as gemas e os ovos nessa massa. E quando já estiver bem incorporadinho, a gente leva para a bancada e começa a incorporar na bancada. Você vai achar que está seca, vai perceber que ela vai incorporando aos poucos, mas não se preocupe. Se tiver muito seca, o que a gente faz? Mistura um pouquinho só de água, molha a mão e mistura na farinha. Você precisa sovar por 5 minutos. Faça exatamente esse movimento. Puxa a massa para você e empurre com a palma da mão. Puxa e empurre. Daqui a pouco você vai ver que essa farinha está toda incorporada. Bom, agora que a massa descansou por 15 minutos, ela fica mais homogênea. Então vocês vão ver que a massa está bem homogênea. O que eu vou fazer? Vou pegar essa massa, vou dividir ela em 3 partes. Tá? Ela está com bastante ar dentro dela, se você notar. Então eu vou dividir essa massa em 3 partes. E vou começar a trabalhar com a minha máquina de massa. Pego um pouquinho de farinha, jogo na máquina, jogo um pouquinho na massa e vou começar a trabalhar cada uma das partes da massa. Venho, boto a máquina no maior número, então ele está mais aberto, ou seja, vou pegar minha massa, vou passar na máquina, passei uma vez, dobrei e vou fazer isso até minha massa ficar totalmente homogênea. Vou aumentando um número de cada vez até a espessura do fettuccine. Estou com a minha massa pronta. Posso dividir ela em 2, porque ela está muito grande. E faço a mesma coisa com toda a massa. Agora vamos fazer o nosso molho Alfredo. Nós temos aqui água fervendo, a nossa massa que já foi totalmente cortada, temos sal, manteiga, queijo parmesão ralado bem fino e para decorar um pouquinho de salsinha picada. Eu vou preparar o molho Alfredo nesta panela. O que acontece? Eu vou preparar o molho Alfredo nesta vasilha. Vou aquecê-la um pouco, colocar um pouco de água quente e vou aquecer também o meu prato. Vou colocar um pouco de água quente aqui também. A água está fervendo, eu vou colocar, para cada litro de água, eu vou colocar 1 colher de sal. Mexo um pouco. Ela tem que ficar salgada, que nem a água do mar. Como eu já levei muito caldo, essa aqui tá boa. Coloco a minha massa. Essa massa é a massa fresca, ela demora 2 minutos. Na massa seca, depende do tempo do fabricante, de 8 a 9 minutos, aproximadamente. Dependendo da massa, do tipo, do fabricante. Tem 3 maneiras de você ver. A primeira é você ver na embalagem o tempo. A segunda é você morder com o dente um pedaço da massa. Você tira um pedaço da massa e morde com o dente para saber se a massa está bem. A terceira maneira é você jogar na parede. Se ela descer muito rápido, é sinal que ela está crua. Se ela ficar grudada na parede, é sinal que ela está passou do ponto. E se ela rolar devagar,
é sinal de que ela está no ponto correto. Eu não vou fazer isso porque senão minha esposa me mata. A massa fica pronta em 2 minutos. Então eu vou pegar minha manteiga, bastante manteiga, e vou colocar na minha travessa. Quando a massa estiver pronta, eu vou colocar nessa travessa a massa para que ela derreta a manteiga e incorpore a manteiga. E junto eu vou colocar também o queijo. Tá? Não esquece, é muito rápido a massa. Ela já está praticamente pronta. Mais 2 segundinhos e ela está pronta. Transfira a massa para a vasilha. Vem com um pouco de água, mas não tem problema, isso vai formar um molho maravilhoso, porque essa água tem amido. E o amido dá consistência à minha massa. Coloquei a massa toda aqui, eu vou fazer o que os italianos chamam de mantecatura. Ou seja, vou misturar essa massa com manteiga. E vou aproveitar e ir colocando o parmesão aos poucos. Você pode fazer com a massa seca, não tem problema nenhum. Só que os italianos preferem fazer ela com a massa fresca. Um pouco mais da água de cozimento. Está pronto o meu fettuccine alfredo. Agora eu vou empratar. Tiro a água que está no prato, o prato está aquecido. Enrolo a massa numa pinça e coloco a massa perfeitamente no prato. Adiciono um pouco mais de parmesão, adiciono um pouco mais do molho e, para decorar, um pouquinho de salsinha. Este é o fettuccine alfredo, um prato com apenas 2 ingredientes, com uma técnica incrível. Mas, como dizem os chefes, é no mais simples que você identifica quem é o melhor.